que você contasse como que foi esse processo de escrever o livro mesmo. Que benefícios escrever um livro das experiências de vocês trouxe para cada um? Bom, o primeiro aspecto que eu particularmente me ajudou demais é que na hora que você começa a colocar suas ideias no papel, você tem uma condição melhor de organizar essas ideias. Então, muitas vezes, enquanto a coisa está só na nossa cabeça, um turbilhão de ideias e raciocínios e associações de ideias mil que você começa a fazer com determinado tema, principalmente quando você começa a se aprofundar na pesquisa desse tema. Só que quando você começa a querer colocar isso no papel, ou seja, você começa a querer dar um sentido com começo, meio e fim para cada pensamento seu, para cada reflexão sua, inevitavelmente você se obriga a organizar melhor o pensamento. E essa organização do pensamento, ela automaticamente se reflete em tudo que você faz. Porque no dia a dia, as experiências que a gente troca, seja no trabalho, seja na família, seja nas relações com os amigos, seja na relação afetiva, ela se dá através de uma confluência de organização de pensamento, seja da nossa parte, ou seja das pessoas com as quais a gente convive. E escrever, o primeiro aspecto é isso, você organiza mais o seu pensamento. Na hora que você organiza mais o seu pensamento, você começa a se sentir mais à vontade com as suas ideias, com a sua autopesquisa e com a sua realidade. E um segundo aspecto que me ajudou muito dentro disso é justamente na hora de dar forma a essas ideias. E aí a gente começa a se deparar com algumas limitações desse próprio pensamento, lacunas dentro desse pensamento. Não, mas espera aí, isso aqui tem relação com isso, por quê? Isso que eu achava que está intimamente ligado com esse outro assunto, está ligado por quê? E na hora que você começa a ver as lacunas do seu pensamento, você automaticamente começa a ter que voltar de novo para si mesmo, para a sua autopesquisa, e começa a retrabalhar. Então, na medida que você vai escrevendo, você vai amadurecendo mais do que você já se achava maduro em relação àquele tema, a ponto de querer se propor a escrever um livro. Então, na prática, o que a gente diz é o seguinte, olha, não queira ter tudo pronto na sua cabeça para começar a escrever, porque isso não funciona. O que funciona efetivamente é você tendo as suas ideias, tendo as suas pesquisas, você começa a colocar no papel, porque aí você vai enxergar as lacunas que você mesmo precisa buscar para tornar aquilo mais coerente com você e mais, vamos dizer assim, palatável para quem vai ler, para o leitor ou para o leitor em si. E aquela pessoa que nos assiste, que tem uma condição de experiências riquíssimas ou vivências muito ricas, né? Ela pode também ter uma gradação, né? Ou seja, ela pode escrever não um livro direto, mas eventualmente um artigo ou escrever um curso, começar a transformar isso num anteprojeto de um livro? Como é que foi isso? Na minha experiência foi exatamente isso. Começou primeiro com um artigo, virou uma palestra, que virou um curso, que lá pelas tantas, depois de várias vezes dando o curso, em cada curso um já começava a ser diferente do outro. O segundo curso foi diferente do primeiro, porque eu aprendi no primeiro. Tem um negócio dentro da pedagogia, né, que se diz que a gente aprende ensinando. Ou seja, quando você vai ensinar alguma coisa para alguém, você tem a condição de, normalmente, ser o seu primeiro aluno. Então, você aprende mais. E a cada vez que eu dava o curso, cada vez mais eu amadurecia dentro do tema, buscava novas conexões, novas associações de ideias, enriquecia mais a minha visão a respeito do próprio tema. Então, o livro acabou sendo uma decorrência natural do artigo, da palestra, do curso, que se tornou um livro. E assim, como já peguei mais ou menos a trilha, a gente vai seguindo nas outras pesquisas que a gente está fazendo, já dentro dessa trilha aí, que pelo menos pessoalmente deu muito certo. Daqui a pouco a gente vai querer uma palhinha do que você anda pesquisando, mas eu queria ouvir a Flávia. Como é que foi a tua experiência? Assim, concordo plenamente com o que o Luciano colocou. Para quem está querendo escrever, desistam de ter tudo pronto, né? Porque é escrevendo que a gente vai percebendo a necessidade de organizar as ideias no papel. Mas, assim, o que eu penso é que o primeiro ganho é do autor. Então, o autor, primeiro ele tem que eliminar os seus demônios pessoais, né, que eu digo assim, para poder colocar uma obra em prol da sociedade, né? Nós sabemos que várias pessoas vão ler, vão criticar, nem todo mundo gosta, uns gostam, outros não, a gente vira vidraça, isso é muito bom, porque a gente acaba trabalhando o próprio ego, a própria vaidade, orgulho, né? Então, a gente acaba crescendo muito com isso. E com relação à assistência, eu acho assim que eu, quando fiz o meu livro, eu coloquei no meu livro a minha vida pessoal, falei de uma depressão pós-parto e falei da minha dificuldade com a bebida alcoólica.
E eu falei, eu coloco, não coloco, na hora me deu uma dúvida, né? E coloquei. Eu falei, não, eu vou colocar porque eu quero que todos saibam a realidade da consciência. E eu percebo que quando eu comecei a receber os feedbacks das pessoas, eu vi a assistência que esse livro estava fazendo, eu falei, gente, isso não é brincadeira. Então, tem uma humanidade inteira precisando de ajuda, né? Então, por favor, escrevam, sabe? A gente pensa que não, mas aquela pessoa que está lá no canto, às vezes, precisando do seu livro, da sua ideia, da sua experiência, isso é importante, isso assiste, isso tira muita gente do assédio, não sei como explicar aqui, né? Mas, assim, uma condição de consciências que ficam perturbando a outra pessoa porque ela não está sabendo sair daquela situação, e um livro faz isso, ele dá esclarecimento para a pessoa para ela sair daquela situação. Então, ela encontra uma luz no fim do túnel. Então, toda obra com bases cosmoéticas, ela é útil. Então, escrevam a experiência, escrevam uma ideia, o seu tema de pesquisa, escrevam um artigo, tudo é útil. Vocês começaram a se comunicar com muito mais pessoas através do livro, através dos cursos, né? Tem alguma história interessante, algum caso interessante em função justamente de vocês terem chegado a públicos diferentes ou que vocês não tinham contato diretamente? Eu tenho assim, uma experiência assim, interessante, foi assim, o nível de assistência, com muitas pessoas que me ligavam, me passavam e-mail, telefonemas, cartas, até hoje eu recebo, e eu fico surpresa que o livro ele vai para o mundo todo. Então, às vezes eu estou em casa, estou recebendo um e-mail da França, Londres, eu falo, mas como assim, né? A pessoa está lá na França, está recebendo. Então, a assistência, sem falar na multidimensionalidade, né? A assistência através de uma obra escrita, a gente não tem noção. Então, penso assim, que depois que a gente morrer ou desativar aqui essa vida, que a gente vai ter noção da assistência que a gente faz. Agora, experiências são muitas, assim, não posso falar porque muitas comprometem, né? Porque as pessoas se expõem as suas dificuldades. Mas, assim, eu tenho um relato de um médico que me procurou, que ele era alcoólatra e ele bebia, né, durante as cirurgias que ele fazia. E um dia ele me procurou aqui no CAEC e veio conversar comigo. E ele falou assim, olha, Flávia, eu fazia cirurgias e eu entrava numa salinha antes de fazer a cirurgia e tomava um golinho de bebida alcoólica, né? E quando eu li o seu livro, eu parei de beber. Então, aquilo ali, eu na hora até me emocionei. Eu falei, gente, que coisa séria, né? Agora, existe também o aspecto temporal, não é isso, Luciano? Um livro ele é uma cápsula do tempo, vamos dizer assim. É interessante porque você, na medida que você vai, os anos vão passando, vamos dizer assim, desde a publicação, a primeira edição, ela tem já mais de 5 anos, praticamente está fazendo 5 anos a primeira edição. E o primeiro momento, quando você publica aquilo, você publica porque chega uma hora que você tem que publicar. Você começa a fazer revisão, você sempre está querendo mexer numa coisinha, chega uma hora, você para e publica. Mas é interessante, por exemplo, quando eu fui pegar agora para fazer a segunda edição, em que na hora que você começa a mexer pessoalmente, né, devido à carga de vivências minhas que tem aí dentro, você começa a trazer aquilo de novo, aquelas mesmas evocações do passado, das experiências que foram compondo o livro em si. E é muito interessante você observar que o seu nível de elaboração mental, da sua resposta emocional em relação àqueles fatos, ela amadureceu com o passar do tempo. Então tem um efeito ainda que é privado da publicação do livro, de você poder fazer um acompanhamento de você mesmo, perante a própria obra que você registrou, e tem esse aspecto público, de você ver pessoas que vêm conversar com você, muitas às vezes até emocionadas, porque o livro ajudou, porque o livro foi importante no momento decisivo da vida da pessoa, em que ela buscou uma alternativa diferente e que ela está mais feliz com ela mesma, com as próprias realizações. Então, é uma coisa interessante porque você, ao mesmo tempo que você amadurece o suficiente um tema para você poder publicá-lo, você, com o passar do tempo, começa a perceber que você amadurece em relação àquelas experiências que serviram de base para aquele tema. E como a Flávia falou, a pesquisa ela não para, ela continua, né? Então você começa a pesquisar outros temas, mas que aquilo serve de base, serve de background para dar sustentação a esses novos patamares que você vai então buscando de experiência pessoal dentro desse processo evolutivo. Então você dá início a um processo de assistência aí, né, como você está colocando, e até onde se observa o processo de assistência ele vai seguindo sozinho aí, né? Não tem nem condição de você querer estabelecer uma temporalidade para isso. Ainda hoje, principalmente nessa nossa época moderna, onde já não queimam mais livros, ou seja, onde eles persistem, né, ou perduram, vamos dizer assim,
com o passar do tempo, antigamente você escrevia um livro, podia ser que alguém queimasse, né? Por alguma atitude um pouco mais coercitiva com relação ao conhecimento. Hoje em dia não. Então, pelo menos você sabe que você publicou uma obra e que é muito possível que numa próxima existência você se depare e identifique, até pelas energias, que essa obra é sua. Foi você que registrou isso aqui nessa dimensão.